Olá! O desgoverno Bolsonaro está tirando o dinheiro que tinha mandado para as famílias pobres comer e enfrentar a Covid para dar tratores para aliados. Este é o assunto principal desta segunda-feira, uma semana que começa fria, mas aumentando a temperatura, mas ainda está frio, né? Pois é. Além disso, eu tenho outros assuntos importantes, como, por exemplo, a desistência do Dória de sua candidatura à presidência da República. E o Queiroga, Marcelo Queiroga, omitindo o número de mortes da Covid no Brasil no encontro internacional da Organização Mundial da Saúde. Antes de tudo isso, vou tratar disso tudo, eu quero agradecer a você. Estamos numa segunda-feira e você está aqui firme, depois de ter passado um fim de semana sem meus vídeos, né? E, inclusive o sábado, que normalmente eu ponho uma entrevista, mas o meu entrevistado teve um problema de operação, né? E não tinha como fazer a conexão comigo e eu tive que gravá-la hoje, pôr no ar logo na hora do almoço, foi a hora que eu gravei a entrevista. Mas antes de falarmos na entrevista, vamos falar do desgoverno Bolsonaro, tirando verba de famílias pobres, verbas que foram destinadas a alimentar miseráveis e a comprar medicamentos para a Covid, para distribuir tratores, aquele tratoraço, né, que foi um furo do Estadão e que agora a Folha está dando essa nova informação numa reportagem do UOL, de Paulo Saldanha e Renato Machado. E o Estadão, que deu essa notícia originalmente, né, o tratoraço, Bolsolão, seja lá o que for, está dando mais uma sequência, que é o seguinte, é que o Ciro Nogueira, o ministro, o chefe da Casa Civil, foi fotografado várias vezes no seu gabinete com uma querida amiga, a senhora Carla Denardim, e aplicou um bom dinheirinho público de emendas para comprar um caminhão de lixo dela e para dar para uma prefeitura lá de sua base, uma prefeitura que apoia tanto o Centrão, através dele, quanto o Jair Bolsonaro, que ninguém sabe quem é o chefe, se é o Jair Bolsonaro ou se é o Centrão, ou seja, o próprio Ciro Nogueira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está assim bancando o isentão, mas não é tão fácil, né? Mas a dona Carla Denardim é uma das beneficiadas e não se pode dizer que ela seja uma moça pobre ou que ela precisasse de dinheiro para comprar medicamento para a Covid, né? Por falar em Covid, o ministro Marcelo Queiroga vai a uma reunião da Organização Mundial da Saúde e não se refere ao número de mortes de Covid no Brasil. Rapaz, é um caso sério esse senhor, né? Porque todo mundo achava que o general Pazuello, Eduardo Pazuello, não teria possibilidade de ter um ministro pior do que ele. Pois não tem. E é médico. O Pazuello é um general intendente, um intendente incompetente. Agora o Marcelo Queiroga é médico, né? Médico de uma família de médicos, casado pelo menos numa família de médicos. O sogro dele era dono de um grande hospital em João Pessoa, tem um rolo lá de uma venda para o governo e tal, mas é médico, né? Bom, mas eu falei para vocês que a entrevista, que era para ter ido para o ar no sábado, está indo agora, quer dizer, está indo desde aí por volta de meio-dia, né? Foi com o grande professor, antigamente ele era especialista em negócios exteriores, mas agora ele diz que o Brasil não tem mais negócios exteriores, ele está tratando da política interna, né? E eu estou abrindo a entrevista dele, uma entrevista que você precisa ver, dentro daquela sequência, né? Joaquim Falcão, Ney Lima Figueiredo e o Antônio Lavareda, agora José Augusto Guilhom Albuquerque, dizendo o seguinte: olha, não vai ser nenhuma instituição que vai fazer o Bolsonaro desistir do seu golpe, não.
Bolsonaro não vai desistir do seu golpe se não houver uma ação externa. Ele mesmo não vai sair de boa e espontânea vontade não, viu? É bom ficarem sabendo, os senhores aí que ficam adiando aí, e o professor Guilhom explica bem isso na entrevista. Vai ver lá, vai ver, não esqueça de ver. Pois bem, o Dória desistiu da sua candidatura à presidência da República e disse que saiu com o coração ferido e a alma leve. Ele esqueceu do jeito que saiu, porque ele saiu ferindo corações e almas lá no PSDB, que tem um comportamento execrável, né? O neto do Tancredo, o doutor Aécio Neves Cunha, bolsonarista, fanático, né? E o Eduardo Leite perdeu as prévias para o Dória. Agora, o que acontece com o Dória é o seguinte: o Dória tinha todas as chances de ser um presidenciável forte. Era o inimigo nomeado e favorecido pelo Bolsonaro, ou seja, aquele que poderia enfrentar o Bolsonaro na polarização, né, em que no fim entrou o Lula, né? E além disso, é o herói da vacina. Só que ele feriu muitos corações e mentes quando prometeu ficar na prefeitura de São Paulo e saiu para disputar o governo do estado. E saiu do governo do estado para disputar a presidência e nem isso mais. Babau, Dória, fique com seu coração pesaroso e sua alma leve. Bom, ninguém tem conta do peso da alma dele, quantas arrobas ela tem, ninguém sabe, né? Pois então, eu queria também comentar aqui um assunto trágico, tétrico. Essa senhora Cíntia Cabral, que figura demoníaca, que mulher perversa, né? Matou uma enteada, uma menina, filha do marido dela, envenenada. Estava pronta para matar o irmão dela, chegou a colocar veneno no feijão, ele percebeu, passou mal, mas conseguiu se salvar. E agora a mãe, tanto dele quanto dela, deu um depoimento muito comovente ao jornal O Globo, e nele disse que a senhora Cíntia Cabral, a senhora Jane Cabral, que é a mãe de Bruno e Fernanda, envenenados pela madrasta, a Jane disse ao Globo que a Cíntia Cabral sabe matar. Terrível, né? Bom, nós estávamos também vendo aqui o noticiário na televisão. Eu achei uma notícia que eu acho que vale a pena ter pelo menos uma referência, né? A cada 39 horas, 1 milhão de pessoas vão para a extrema pobreza, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Olha, é um caso grave, sério. Não é o grande matador não é tanto só a febre, como é que chama, a Covid e outras pandemias e epidemias. Não, a fome é a grande pandemia do mundo, a miséria, a falta de renda. A grande doença é a falta de renda. Vamos falar de uma coisa boa? O meu amigo Carlos Nejá, poeta maior, poeta gaúcho, fiel aos pampas, mas que já passou pelo Espírito Santo, por Vitória e tal, ganhou um prêmio hoje, o prêmio Lígia Fagundes Teles, da União Brasileira dos Escritores, na seção do Rio de Janeiro. Ele ganhou o prêmio pelo romance A Tribo dos Sete Relâmpagos, publicado pela Life em 2020. Eu entrevistei o Nejá, no Dois Dedos de Prosa, quando ele lançou outro romance, né? O Aviso da Águia, um romance belíssimo, foi lançado pela Minotauro da Almedina, né? Agora, do romance de 2020, ele ganhou um prêmio da União Brasileira dos Escritores em nome de Lígia Fagundes Teles, que era uma querida amiga minha e uma querida amiga dele. Vocês, como sabem, já foram avisados aqui por mim que o Carlos Nejá faz parte, é um dos 100 melhores poetas brasileiros de minha antologia, os 100 melhores poetas brasileiros do século XX, lançada pela Geração Editorial. Eu já até mostrei para vocês aqui o poema Cântico dele,
que foi selecionado para a antologia. Segunda-feira também é um diazinho da gente dar uma palhinha de futebol, né? Fiquei bastante impressionado com a falta de educação, a falta de cavalheirismo do técnico do Corinthians, que está ali na ponta da tabela, né? Não é primeiro colocado, mas está lá, segundo. Então. É um técnico português chamado Vitor Pereira, que o atacante Roger Guedes disse que gostaria de jogar pelas pontas. E ele deu uma resposta ao rapaz que foi... Ele tentou ser malcriado com o jogador, o que é um absurdo, ser malcriado com o subordinado, e foi subordinado com o clube que ele paga, o Corinthians, que é um dos clubes mais populares do Brasil, tem a maior torcida de São Paulo. E ele disse o seguinte: o Roger quer jogar pelos lados, eu queria treinar o Liverpool e treino o Corinthians. Existe essa onda de treinador português. Abel Ferreira, como lembrou Breno Menon, Abel Ferreira nunca treinou lá na Europa um time maior, um clube maior do que o Palmeiras, pelo qual ele foi campeão da Libertadores. O Jorge Jesus, que é endeusado pela torcida do meu Flamengo, nunca treinou, aliás, não se deu bem no Benfica, que não é um time que pode ser comparado com a grandeza do Flamengo. E por aí afora. Agora, o Vitor Pereira, mais do que o Jorge Jesus, do que o Abel Ferreira, é um mal educado. Eu quero lembrar a esses senhores que ficam aí endeusando os técnicos portugueses o seguinte: a melhor fase do futebol português em toda a sua história foi a fase do grande Benfica, que enfrentou o Santos nos anos 60, que tinha Costa Pereira, Torre e, sobretudo, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, Eusébio. Portugal só não ganhou a Copa de 66 porque a Inglaterra, que era dona da casa, passou a mão. Casos históricos dessa Copa de 66, em que o Brasil foi desclassificado nas oitavas de final. Sabe quem era o técnico? Quem era o técnico da seleção portuguesa? Otto Glória, brasileiro, com passagens pelo Vasco, pela Portuguesa, etc. O Robson Morelli, cuja coluna eu acompanho no Estadão, disse que o Corinthians pede punição com uma mão e atira pedras com a outra. Pois é, pediu punição para todo mundo, lá no caso do jogo do Boca Juniors lá na Argentina, por causa de racismo, e aí o lateral reserva do Fagner lá no Corinthians chamou de macaco o grande jogador do Inter, Edenilson, lá em Porto Alegre. E pior, a torcida, que não sabe receber ninguém em sua casa, ficou cantando cânticos homofóbicos contra o time do São Paulo, que empatou com o Corinthians neste domingo em 1-1. Isso aí é homofobia, é preconceito e, sobretudo, é o seguinte, um mau anfitrião. O Corinthians não sabe receber. É como você se recusar a receber um amigo que você convidou para sua casa porque ele declarou que é homossexual. Eu estou com o Robson Morelli, viu? Tem que ter portões fechados, multa, perda de pontos, exclusão do torneio e marcar pelo menos um jogo que estava em casa para mais de 300 quilômetros de casa, para a torcida do Corinthians aprender, para o seu lateral aprender que branco não é melhor do que negro e outras coisas do gênero, viu? Para não ficar jogando pedra de um lado e reclamando das pedras que recebe do outro. Eu já falei para vocês na entrevista do José Augusto Guilhom Albuquerque, eu quero insistir também que nesta semana o Dois Dedos de Prosa tem um papo maravilhoso com Antônio Risério, que, aliás, sobre o Antônio Risério, a censura que ele sofreu na Folha, de um artigo que ele escreveu e não saiu porque assinaram um manifesto lá contra a teoria dele, muito apoiada em fatos e uma cultura muito grande, né, a respeito das origens fascistas dessa esquerda identitária, né? E o Demetrio Magnoli escreveu um artigo com uma argumentação impecável a esse respeito, na própria Folha. Não sei se a Folha está
digamos, de certa forma, se desculpando. Agora, a verdade é a seguinte: a esquerda fascista identitária exerce a censura graças à covardia dos dirigentes de redação, dos jornais, das emissoras de rádio e, sobretudo, das emissoras de televisão. Mas eu vou ficando por aqui, na esperança de que você continue acompanhando na semana, direto ao assunto. Em pé!